Vivemos cercados por dor, medo, escassez e incredulidade. Mas não é isso que mais nos distancia de Deus. O maior problema não é a ausência de milagres, é não entender o que eles realmente significam. Jesus nunca realizou milagres para impressionar. Ele não agiu para criar espetáculo e nunca prometeu soluções fáceis. Cada milagre foi um confronto, uma invasão do céu na história humana. Milagres não são o fim da mensagem, são sinais do reino. Eles revelam quem Jesus é, expõem o coração humano e exigem uma resposta. O céu toca o caos, o céu toca o corpo ferido. O céu atravessa a multidão. O céu confronta a escassez. O céu entra na casa do luto. O céu enfrenta a incredulidade. Os milagres apontam para uma verdade maior. Jesus Cristo é o Senhor. E o maior milagre não é a suspensão da ordem natural, é a transformação do coração humano pela graça. Milagres, quando os céus tocam a terra. A pergunta não é se Deus pode agir. A pergunta é: o que faremos quando Ele se revelar? Bom dia a todos. A graça e a paz de Jesus, amém? Esteja sobre os nossos corações e nos iluminando para a gente aprender da palavra hoje. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler 2 versículos, os versículos 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Todos me ouvem bem aí? Atrás? Acho que dá para aumentar um pouquinho, estou com essa impressão também. Cadê o Wesley? Perfeito, obrigado. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Vamos ler? Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, com a sua palavra diante de nós, te louvando pela oportunidade de ler a sua palavra. Não fosse o Senhor, a gente não poderia te conhecer. Nós, com os nossos esforços, com as nossas dificuldades e dentro da nossa limitação, a gente nunca poderia chegar até o Senhor, mas aprove ao Senhor se revelar e deixar a sua palavra para nós. Depois de te adorar, Senhor, e ainda te adorando, te louvando, a gente para ouvir da sua palavra. Por isso, Senhor, que não sejam os meus pensamentos ou sentimentos, nem os pensamentos ou sentimentos dos meus irmãos, nem os nossos incômodos e angústias, Pai, falando mais alto, mas que o Espírito Santo do Senhor por um momento nos cale e nos ensine, Senhor. E que o Senhor possa enxertar no nosso coração a sua boa palavra, a sua sã doutrina. Que o Senhor possa separar juntas e medulas, que o Senhor possa transformar os nossos corações e nos dar vida pela ação do Espírito do Senhor e pelo poder do Senhor. A gente pede que os milagres do Senhor iluminem a nossa vida nessa manhã. A gente ora no nome de Jesus. Amém. Queridos, durante os últimos domingos a gente tem trabalhado essa série Milagres. E a gente tem trabalhado a ideia dos céus tocando a terra a partir não só da pregação de Jesus, mas das suas ações e da manifestação do seu poder. Então, nos últimos domingos, durante toda essa série, com aquilo que o pastor Rômulo ele sempre gosta de registrar como a curva de aprendizado que a gente tem planejado por ano inteiro para a nossa comunidade, a gente parou e olhou para os milagres que o nosso Senhor realizou diante dos nossos olhos. E nós vimos milagres diversos. O Senhor agindo para curar, o Senhor agindo para repelir demônios, o Senhor agindo sobre a natureza, o Senhor agindo sobre as doenças e com isso declarando a vitória do seu poder e da redenção em Cristo Jesus. Nós vimos que os milagres eles sempre tinham objetivos muito claros. Quando Jesus chega e manifesta o seu poder, por um momento o Senhor está professando a sua vitória sobre todas essas circunstâncias ruins.
E uma outra marca que a gente viu, que aparece em todos os milagres, também é a dúvida e a dificuldade de entender o que o Senhor estava fazendo. Então, para que a gente inicie essa conversa de hoje, eu já digo para os irmãos, para vocês, que o nosso objetivo é a gente encerrar essa série hoje olhando para todos os milagres e entendendo o seu objetivo. O que o Senhor queria com os milagres. Um exemplo que ficou muito marcante para nós é o Senhor realizou milagres e as pessoas depois seguiram as suas vidas. Por um momento a realidade foi tocada pela eternidade, de fato. Mortos levantaram, como foi o caso de Lázaro. Mas Lázaro depois, vivendo a sua segunda vida, por assim dizer, ele veio a morrer de novo. Então, é curioso olhar para os milagres e é por isso instigante, é interessante no mínimo, a gente se perguntar o que o Senhor Deus, encarnado em Cristo Jesus, queria com isso. Qual era o objetivo do Senhor em manifestar tamanho poder e ainda assim nos manter vivendo aqui até que Ele faça um ato milagroso final? Qual era o objetivo de Jesus ao manifestar a cura, a expulsão de demônios, o comando dele sobre as ações da natureza e todos os outros tantos milagres que a gente viu acontecer, as curas sobre as doenças? O que o Senhor queria com isso? E para que a gente responda essa pergunta, resumindo então todo o nosso estudo sobre os milagres, a gente precisa lembrar que os milagres eles têm duas marcas que são interessantíssimas. Todo milagre ele é acompanhado por um mal a ser vencido. Quando chegam os demônios gritando diante de Jesus, ele rapidamente olha para esses demônios e diz, sai. Uma vitória sobre as forças diabólicas que os evangelhos vêm noticiar para nós. Quando o Senhor lida com uma menina morta, e ele diz, Talita, cumi, menina, meu amorzinho, levante, como o pastor Rômulo pregou aqui. Ou quando ele tem um parente dele dentro de um túmulo e ele grita lá de fora, Lázaro, sai, vem para fora. E ele levanta os mortos, a gente vê claramente a morte sendo vencida. Quando ele está diante de uma multidão, em cima de um monte, e os seus discípulos chegam perguntando para ele, Senhor, essa galera está com fome. E tudo que a gente tem são alguns pães e alguns peixes. Então ele sai distribuindo e alimenta multidões a ponto de sobrar comida depois daquilo. Quando então os discípulos dele, atravessando o mar da Galileia, eles estão no meio de uma tempestade terrível, acordam ele do sono, ele olha para a tempestade e para o mar, fala com o mar e com o vento como se fossem crianças e tá bom já deu. Você já fez o seu show. Poder de todas as coisas se submete a Cristo Jesus. Percebam, as situações de crise, elas são tratadas por Cristo Jesus com seus milagres. As necessidades humanas, os maiores males que a gente possa enfrentar, o medo da morte, o medo da fome, o medo da insegurança, a falta de controle no meio de um mar em tempestade. Os milagres, eles aparecem para vencer aquilo que nós não conseguiríamos vencer. Os milagres aparecem para mostrar para nós que há um Senhor que tem poder sobre nós e sobre as circunstâncias ao nosso redor. Os milagres aparecem para que a providência de um Deus bom, criador e sustentador, ela fique evidente diante de seres humanos necessitados. E uma segunda marca que acompanha todos os evangelhos, ou todos os milagres nos evangelhos, nas histórias e nos relatos que a gente tem dos milagres, é a resistência daqueles que escutam sobre os milagres. A gente vê Jesus realizando o milagre de curar um paralítico, por exemplo, e os fariseus questionando Jesus. Quem te deu esse poder? E então Jesus responde para eles, aquele que tem poder para perdoar pecados não teria poder para curar? Então, para que vocês vejam que o Senhor está aqui, Ele tem poder para isso, que você se levante, paralítico. Que a cura se manifeste no meio de vocês. Só que não só os fariseus se escandalizavam com esses milagres, os próprios discípulos do Senhor se escandalizavam com esses milagres. Depois do maior milagre narrado pelas Escrituras, que é o clímax da revelação do nosso Deus, da história da redenção, que é a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré ao terceiro dia, depois da morte de cruz, o que os seus discípulos têm? Dúvida, medo. Pedro, que antes tinha sido feito pescador de homens, lembram disso? Teu nome é Pedro e agora eu te farei pescador de homens, enquanto ele pescava. Jesus morre, desaparece, Pedro se desespera e vira o quê? Pescador de novo e vai pescar.
até que mais uma vez o Senhor se apresente dele na baía, ali na praia, Pedro dentro do mar, e ele grita: Pedro, Pedro! O maior milagre diante dos irmãos estava ali. Jesus aparece no meio de uma reunião dos discípulos, depois que ele já tinha ressuscitado. É muito interessante a sabedoria dos evangelhos, quando João diz: todas as portas estavam trancadas, eles reunidos depois da ressurreição de Jesus, e com as portas trancadas, Jesus aparece em seu corpo. Ou seja, ressurreto, em mais um milagre presente, atravessando as paredes e as portas e as trancas, ele aparece diante dos irmãos. Eles demoram para ver que era ele, e então ele se revela aos discípulos e eles louvam a ele. Só que tinha um deles que não estava lá, vocês lembram? Tomé, um dos meus personagens bíblicos favoritos. Tomé não estava lá, e por não estar lá, Tomé escuta o relato de todos os seus outros 10 irmãos e permanece em dúvida. Até que Jesus aparece mais uma vez e diz: toca, Tomé. O evangelho é bonito demais. E no início, eu já estou me segurando para não chorar, vocês estão vendo. Porque os milagres do Senhor sempre são acompanhados pelo mal que ele vence, mas também pela resistência dos nossos corações. Entender o objetivo dos milagres é uma cura para a nossa falta de fé dos nossos dias. Quando esse texto que a gente está lendo hoje, ele aparece, os versículos 30 e 31 do capítulo 20, a gente está logo depois da ressurreição de Jesus e do relato de Tomé. E aí vai aparecer aquilo que os comentaristas dizem ser o objetivo de todo o evangelho de João. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. O objetivo do evangelho de João, aquele que os comentaristas chamaram de o livro dos sinais, ou o livro dos milagres, ou o livro dos atos da glória de Deus, de Jesus, Deus encarnado. Esse livro, ele tem o objetivo de, com os milagres de Jesus narrados, devolver para a gente a fé e a vida. E esse é um problema para nós, no século 21. Porque se os milagres do Senhor, os relatos dos milagres do Senhor são acompanhados por um mal que é vencido, e pela dúvida, pela resistência do coração de fariseus e também dos seus discípulos, isso é extremamente, profundamente aplicável para nós. Porque nesse momento, eu queria que você parasse para estudar os milagres pensando nas suas dores. Se os milagres eles vêm para vencer as dores e aquilo que a gente não consegue resolver, o que nos revela os milagres hoje e a ação poderosa do nosso Senhor são as dores que vivemos. E quando eu falo de dores, eu não estou falando só daquelas ansiedades pequenas do dia a dia. Eu estou falando das dores que não te deixam dormir. Eu estou falando das dores que quando você coloca a cabeça no travesseiro, ela não consegue parar, o seu coração ele aperta o seu estômago e o seu esôfago a ponto de não deixar você respirar. Eu estou falando daqueles males que tiram a sua paz. Eu estou falando daquelas dores com as quais você continua lidando, mesmo depois de ter conhecido o Evangelho, e então diante delas você se pergunta, o que o Senhor quer com isso? Eu estou falando daquelas dores, daqueles males que você vive todos os dias, e você não entende o objetivo deles. Eu estou falando das situações de insegurança, angústia, depressão, violência, opressão, ataque e por aí vai. Eu estou falando daqueles momentos em que o nosso coração não encontra saída e a gente parece estar sozinhos. Depois de muitos dias de insônia, eu me vi diante desse texto e o Senhor tratando o meu coração. Olhando para o meu coração, para as minhas dores, para as minhas angústias, para as minhas dúvidas e me perguntando, o que o Senhor quer com isso? Você já parou para se perguntar o que o Senhor quer com as suas dores? O que o Senhor quer com as suas lutas? Você já parou para pensar por que o Senhor te deixa quebrar um osso, perder um parente? Por que o Senhor retarda os seus planos? Por que o Senhor não te deixa fazer aquilo que você achava que era um propósito dele para a sua vida? Por que às vezes o Senhor te permite continuar vivendo apertado e as contas fechando quase que no 0 a 0 todos os meses e a ansiedade voltando para o seu coração?
Você já se perguntou por que que um filho seu, um primo seu, um irmão seu está passando por coisas que você não consegue resolver, por mais que tudo o que você queria fosse resolver, não consegue? Você já se perguntou por que que essas dores da vida encarnada, da nossa carne, elas não são de nosso Senhor? E nesse segundo sentido, se os milagres eles são acompanhados primeiro por essas dores que o Senhor vem para resolver, no segundo sentido, você já parou para pensar que muitas das suas dores têm causado em você ceticismo, dureza de coração, falta de esperança, falta de sentido para a sua vida, e falta por isso de uma experiência completa e plena diante do Senhor, que é o seu Criador e que quer o seu bem? Por isso, queridos, a mensagem dos milagres ela é especial e tem que ter lugar na nossa rotina para a gente estudar eles o tempo todo. Porque os milagres eles vêm para resolver esse dilema. Como pode a gente continuar sofrendo e ainda assim manter a esperança? Como pode a gente continuar lidando com a dor, com as dúvidas, com as dificuldades da vida e ainda assim o coração continuar cheio de esperança? E aí, o contexto do Evangelho de João e o sentido desse texto, eles vêm responder isso para nós. E a gente trabalha nesse sentido. Primeiro a gente fala do Evangelho de João, depois a gente fala dessa passagem específica. E depois eu encerro com 3 conselhos para que a gente deixe os milagres libertarem a gente dessas dores e dessas dúvidas e desses dilemas. Em primeiro lugar, o Evangelho de João, como eu já mencionei e antecipei, ele é o livro dos sinais. Uma marca do Evangelho de João é que todas as suas passagens são marcadas por intervenções milagrosas de Jesus. O Evangelho de João ele começa com a narrativa do verbo, lembram? Ele começa diferente. Se outros evangelhos começam com as genealogias, dizendo de onde que Jesus veio, qual é a sua linhagem sanguínea e por aí vai. O Evangelho de João começa com uma genealogia muito mais profunda, digamos assim. O Evangelho de João começa, no princípio era, não a palavra, ou não Deus criando os céus e a terra, Deus em Cristo Jesus. Esse que está diante de nós, ele é o meio através do qual todas as coisas foram criadas. No princípio era o verbo era Deus e com Deus ele estava e por meio dele todas as coisas foram feitas. Esse é Cristo Jesus. Ele é o verbo eterno. Quando João está dizendo isso, como um bom judeu, o João está dizendo isso para expressar o seguinte: eis aqui o clímax de toda a história da redenção. Eis aqui o Deus que a gente viu prometido desde Abraão. Eis aqui o Deus que se revelou desde os patriarcas e passou por Isaac, Jacó, pelas tribos, por Moisés, Josué, por Davi, Salomão, todos os reis. Aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que Zacarias disse que entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, em Zacarias 9:9. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aqui aquele que explica tudo isso que está relatado nas Escrituras para nós. Eis aqui o motor de tudo isso. Eis aqui aquele que apareceu a Jacó. Eis aqui aquele que apareceu a Abraão. Eis aqui aquele que foi lá libertar Daniel dos leões. Eis aqui aquele que interviu em favor do seu povo. O que ele está dizendo é, Jesus é a ação de Deus. Jesus é Deus manifesto em carne, para agora como evidência visível e do testemunho dos apóstolos, resgatar o seu povo. Libertar de uma vez por todas o seu povo do mal. Então, se ele é diferente de todos os reis, se ele é diferente de todos os profetas, a vitória dele não é sobre circunstâncias humanas. A vitória dele é sobre tudo aquilo que nós não conseguiríamos resolver. Por isso, sendo Jesus o verbo eterno, a ação poderosa de Deus, agora encarnada diante dos nossos olhos, em carne e osso, 100% homem, 100% Deus. João vai gastar o restante do Evangelho, depois do capítulo 1, trazendo evidências visíveis da ação desse verbo. Evidências visíveis da ação do poder de Deus no meio do seu povo. Por isso, João vai ser marcado pelos sinais. O Evangelho de João, ele visa demonstrar os milagres para que a gente tenha fé e vida. É isso. Em resumo, o contexto do Evangelho de João é: vejam as coisas que o verbo eterno do Senhor realizou. E coisas milagrosas.
Ele venceu as doenças, a fome, a morte e a natureza e todas as circunstâncias ruins, para que vocês creiam nele e tenham vida nova. Para que vocês descubram que vocês foram libertos e que vocês não foram libertos para continuar nos seus pecados, nas suas dores, nas suas angústias, na sua pobreza, na sua dependência. Vocês foram libertos para uma nova vida, para um novo sentido, para uma nova esperança no meio das dores. Então, a gente chega a esse texto, depois que todos esses milagres já foram narrados, como eu disse anteriormente, e o último milagre ele aparece diante de nós, o milagre maior, a ressurreição do nosso Senhor. Os capítulos 19 e 20, a gente vai ver exatamente a transição dos discípulos indo ao sepulcro, encontrando aquele sepulcro vazio, e Jesus aparecendo a Maria Madalena. E depois ele aparecendo aos discípulos. E depois ele exortando Tomé, exortando Pedro, e então mandando eles para todas as nações da terra para anunciarem o poder do nosso Senhor. O contexto imediato, então, é essa narrativa em que os milagres acontecem, mas ainda assim o coração dos discípulos permanece em dúvida. Disse-lhes Jesus, em João 20, 29, exatamente antes do texto que a gente leu, disse-lhes Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, porque Jesus estava antecipando que essa notícia dos seus milagres chegariam pelos apóstolos a todos nós. E aí, a mensagem que o Evangelho traz para nós, ela é muito profunda, e ela precisa tratar as nossas dúvidas e inseguranças e a nossa falta de fé. Porque aquilo em que cremos é o testemunho daqueles que viram nosso Senhor encarnado. Um testemunho guardado, protegido, zelado e transmitido a nós o tempo todo. Talvez por um momento você pense, você cético do século XXI em Cariacica, na Grande Vitória. A primeira pergunta que surge é sempre assim, mas por que ele não apareceu para nós então? Por que ele tinha que aparecer para alguns? Queridos, isso aí é coisa que um monte de crítico quis arrumar na Bíblia, até hoje eles estão tentando e não arrumam problema. Porque no século passado descobriram os manuscritos do Mar Morto, e tudo isso preservado de forma integral, como o Senhor revelou para nós. Então o testemunho que chegou para nós pelos apóstolos é o testemunho realmente do que Jesus fez e mandou escrever. Então, quando Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, bem-aventurados que não viram e creram, ele estava pensando em nós. Porque pela fé apostólica daqueles que viram nosso Senhor, por isso não existe apóstolo hoje, tá gente? Apóstolos são aqueles que viram o Senhor, ok? Pelo testemunho preservado deles, o testemunho das Escrituras, a gente vem a conhecer o Senhor que se encarnou de forma visível, palpável, realizando o seu milagre diante de muitos. Realizando tantos milagres diante deles, dos seus olhos. E essa realidade hoje nos confronta. O que o João ele quer de nós quando ele escreve isso? Jesus estava preocupado em fazer os seus discípulos verem e entregar para as novas gerações que sim, o seu Senhor veio encarnado, venceu todo o mal e nos deixou mais tempo aqui para aprendermos com isso. E aí o texto continua e a gente pode ir para o sentido específico dessa passagem que a gente está trabalhando aqui, que é o seguinte, estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O que o João está dizendo, e esse é o sentido específico, muitas outras coisas o Senhor realizou. Uma infinidade de coisas o Senhor realizou. Talvez outros tantos, de várias naturezas diversas, milagres o Senhor realizou. Mas estes escritos, eles estão com o objetivo de que a gente creia em Cristo Jesus, como Filho de Deus, como Salvador, não como um profeta qualquer, não como um líder religioso sábio, não como alguém que pode nos inspirar por ser um ser humano mais preparado ou algo assim. Não, para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. Ele realizou o que ninguém poderia realizar. Ele realizou o que só Ele pode realizar e nos deu o testemunho disso. Agora, qual é o objetivo deles? Que a gente creia e tenha vida. 2 objetivos muito palpáveis. Que a gente creia e tenha vida. E aqui, do sentido específico do texto, já vem a resposta para as 2 circunstâncias que sempre acompanham todos os milagres. Se os milagres eles são acompanhados, como eu disse antes, sempre por um mal a ser vencido,
mas também sempre da resistência do nosso coração em crer, o objetivo que João está narrando para nós, ele atende a essas duas coisas de uma forma maravilhosa. Se você tem dificuldade em crer, os milagres estão aqui, para que de uma vez por todas você creia e assuma no seu coração com certeza que Jesus é o Filho de Deus. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que não se vê. Mas essa certeza ela não é vã, essa certeza ela não é irracional. Essa certeza ela é baseada num testemunho racional, visível, palpável, deixado pelos apóstolos para dizer para a gente: Deus esteve e está no meio de nós, em seu Filho, pelo poder do seu Espírito, realizando milagres antes, agora e depois, para que a gente creia. Logo, as dúvidas que sempre acompanham as ações de Deus, a resistência do nosso coração, ora, Jesus estava no meio de gente fazendo milagres, pregando, e nós vimos fariseus pedindo a sua morte. Jesus estava no meio dos seus discípulos e eles constantemente não conseguiam entender quem ele era. Ele tinha que perguntar para eles constantemente quem eu sou. E eles com dificuldade de dizer quem ele era. O povo de Deus na sua história é marcado por essas dúvidas. A gente falava hoje na manhã, na escola bíblica dominical de hoje de manhã, sobre a história do povo de Deus no Pentateuco, falando sobre o Êxodo. Se você não lembra, quando o povo é liberto do Egito e vai para o deserto, o povo ele está em uma tribo que ganhou um novo lugar, que é o tabernáculo, para se relacionar com Deus. O texto bíblico diz que Deus, depois de intervir no Monte Sinai, aparece trovejando, tremendo, com raios, com poder. Deus ainda vai guiar o povo pelo deserto de dia, com uma cortina de fumaça, de noite, com uma cortina de fogo, visíveis, com o anjo do Senhor guiando esse povo enquanto ele caminhava. E quando o povo reclama de fome, Deus faz cair dos céus o maná, e ainda diz bem assim: junta um pouquinho disso aí, bota numa tabuinha e leva para dentro da Arca da Aliança, para que as próximas gerações vejam que eu milagrosamente intervi por vocês. Ah, mas Senhor, queremos carne. Nosso coração não se satisfaz com a sua proteção e com o pão que o Senhor vai prover. Era melhor no Egito, Senhor, porque lá a gente era espancado, mas pelo menos tinha um churrasco para comer. E aí o Senhor responde: espera aí então, de manhã vai vir um monte de codorniz e vocês vão comer proteína. Está na moda, né? Tinha gente tomando um Iopró aí de manhã, que proteína é bom para os músculos. Deus foi e proveu a proteína. Deus levou, e ainda assim, o testemunho dos irmãos do passado era constantemente de reclamação. Eles passaram muito tempo comendo maná e comendo as cordonizes que o Senhor mandava. O que eles fizeram? Senhor, bom era no Egito. Bom era um pouco mais, Senhor. A gente até sofria, mas pelo menos às vezes a gente fazia o que a gente queria. O que está claro para a gente no testemunho bíblico dos milagres de Jesus e em toda a história da Bíblia: diante dos milagres o nosso coração resiste, porque nós não queremos o Senhor. Diante dos milagres, diante da ação palpável de Deus diante dos nossos olhos, o nosso coração resiste. A gente continua em dúvida. A gente vai embora do culto no domingo com o coração ainda preocupado com a segunda, cheio de dúvidas no coração, mesmo depois. Tem quantas pessoas aqui, Jader? Cadê Jader? Jader sempre ajuda. Tem mais ou menos quantas pessoas? 130, 140 pessoas? Excelente. Você acabou de testemunhar 140 pessoas com histórias completamente diferentes, de pé, com o violão e o carrom parados, todo mundo cantando a mesma profissão de fé, com todos os desafios distintos. E o coro, quase que um coro, não é um coro angelical, porque a gente não tem como dizer isso, mas se tem algo próximo de um coro angelical, a gente tem visto nos nossos cultos, a gente cantando unidos a mesma fé, vendo o corpo de Cristo diante dos nossos olhos, naqueles que Ele salvou e enxertou no seu povo. E a gente ainda fala: bom era se o Senhor aparecesse. Bom é se o Rômulo, pregando, batesse e soltasse uma revelação sobre quem está sentado. Porque a gente nunca está satisfeito com o que o Senhor faz milagrosamente por nós. Ou a gente acha que é normal e natural que pecadores que não queriam o Senhor estivessem de pé, cantando e louvando ao mesmo Deus, pela mesma fé, no mesmo nome de Jesus Cristo. As ações de Deus estão diante dos nossos olhos, só que uma marca que os milagres sempre tiveram, do Antigo ao Novo Testamento, é a resistência dos nossos corações, porque nós não queremos o Senhor, nós queremos do nosso jeito. Nós não queremos o sustento que chega milagrosamente todos os dias. Nós queremos
uma reserva de 50 mil rendendo a 140% do CDI, para a gente ter a segurança de que a gente vai trocar de carro no que vem. É isso que a gente quer. É isso que nós queremos. Nós não queremos nos identificar como filhos amados milagrosamente por Deus, chamados à fé pela ação do Espírito, que nunca vem por razão, carne ou sangue, mas pela ação do Espírito nos nossos corações. Nós queremos títulos, queremos ser mestres, queremos ser doutores, queremos ter muitos seguidores no Instagram, queremos que os nossos filhos sejam os melhores. Nós nunca estamos satisfeitos com o milagre de todos os dias celebrar a vida, ver o nosso filho fazendo bagunça dentro de casa, como Viviane disse aqui ontem, porque se ele está fazendo bagunça é porque ele tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, um cérebro, um coração, 2 pulmões funcionando bem, e por isso ele corre a casa inteira. Nós não estamos satisfeitos. A gente esquece de celebrar a vida, porque o nosso coração ele não quer o Senhor. Não é sobre Deus agir ou não, porque a ação de Deus é evidente. Não é sobre Deus agir ou não, porque Ele tem feito o que nós não poderíamos fazer. É sobre o nosso coração rejeitar a ação milagrosa do Senhor. Vocês sabem que até hoje a medicina tem dificuldade de explicar como surge o primeiro batimento cardíaco de um bebê dentro do ventre? Expliquem isso para o coração cético de vocês. Porque o que o salmista vai dizer é que pela ação milagrosa do Senhor, Ele nos entreteceu no ventre de nossas mães. Queridos, os milagres, eles sempre entram nessa esfera do espiritual como se fosse uma coisa surpreendente e fora do comum. Mas Deus sempre agiu e continua agindo. O problema é que nós continuamos resistindo ao Senhor. E nós podemos olhar para o que Jesus realizou. A partir disso, olhar para os milagres que Ele realiza, e nós podemos, com isso, renovar e redobrar a nossa fé. E nós podemos crer, e nós podemos rever a nossa fé, e nós podemos voltar a crer com certeza de que de forma racional, palpável, foi narrado para nós que o Senhor realizou milagres, mas de forma experiencial, visível e presente, o Senhor tem realizado milagres no nosso meio. Esse é o coração da pregação dos milagres. Não há espaço para dúvida quando a gente vê que os males desse mundo têm sido vencidos pelo Senhor. Agora, a pergunta que pode vir de você é aquela que a gente fez no início, para a gente fechar essa parte do sentido e ir para os conselhos. Mas Arthur, se Ele tem poder de vencer os males, por que não vencer de vez? Por que esse milagre final ele não veio ainda? E por que a gente ainda enfrenta as dores hoje para aprender dele? Eu fiquei lidando com essa questão esses últimos dias. Tive uma dificuldade para dormir danada, né? Quando o Rômulo brinca que é difícil dormir, às vezes é verdade. Às vezes a gente dorme bem, igual ontem dormi muito bem, coincidentemente, né? Acho que é porque o esboço já estava pronto, e aí o ansioso já fica mais tranquilo. Mas é um fato, gente. Eu fiquei me perguntando, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Senhor, por que diante das dores, o Senhor não nos deu poder para vencer tudo isso com milagres? Ou por que o Senhor já não venceu tudo isso de vez? E aí me veio o testemunho dos apóstolos à mente. O Senhor é tão bom, e tratando com gente de tão duro coração, como os discípulos que duvidavam dele naquele momento, Ele nos ensina a fazer o que Ele fez. O milagre final que Jesus realizou, e esse é o contexto desse texto. O capítulo 20 está fechando a narrativa da ressurreição, do maior milagre. Significa que Jesus vai ao encontro do mal. Jesus vai ao encontro das dores. Jesus vai ao encontro da morte, para vencer ela por nós. E então a gente vê, quando eu disse do testemunho dos apóstolos, que a esperança do apóstolo Paulo é: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque o maior inimigo possível, a maior dor possível, que é a separação eterna do inferno entre nós e Deus, não foi evitada pelo nosso Senhor. Ela foi enfrentada pelo nosso Senhor. E Ele, como um bom mestre, no meio das nossas dores, que são muito menores do que a dor que Ele enfrentou por nós, Ele quer, enquanto nós as enfrentamos,
nos ensinar o que Ele veio fazer por nós. E a mensagem que renovou a minha esperança enquanto eu me preparava para falar sobre isso foi: Arthur, as dificuldades elas estão aí. As dores elas estão aí. A morte, as ameaças de prisões, de medos, de angústias, elas estão aí. Os desejos não realizados estão aí. Os sonhos quebrados, as violências, elas estão aí, sim. Porque como antes vocês não aprenderam de mim, agora eu vou ensinar vocês, enquanto vocês se apegam à esperança que eu estou dando para vocês, e vocês enfrentam tudo isso com a segurança que eu estou garantindo para vocês, da vida eterna. Então, quando a gente vê Jesus no Getsêmani, vocês lembram desse testemunho? Que é didático e pedagógico? Jesus no Getsêmani, antes de enfrentar o maior inimigo possível, que é a morte eterna, a separação de Deus: Senhor, por que me abandonaste? Ele está no Getsêmani chorando, suando, e os evangelhos vão dizer que ele está orando o seguinte: Senhor, afasta de mim esse cálice. Aquilo que ficou muito conhecido pela música do Chico Buarque, né, na cultura brasileira. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas Senhor, para que a sua boa vontade se realize, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa atitude, em Filipenses capítulo 2, ela tem que ser a mesma de Cristo Jesus, que não se envaidece do fato de ser Deus, mas vem a ser servo, ou seja, não afasta o seu cálice das dores, mas enfrenta a morte, se tornando homem, se humilhando, enfrentando a morte de cruz, é tragado pela terra durante 3 dias, e ele ressurge. O que está sendo dito para nós? Enfrentem as dores, porque nela eu vou ensinar vocês, e delas vocês sairão vitoriosos. A certeza que nós temos diante dos milagres é: nós podemos lidar com as dores e as angústias da vida, sabendo que não há nenhum mal que não tenha sido vencido pelo nosso Senhor, e que o maior mal ele foi vencido, e por isso nenhum mal vai prevalecer sobre nós. Porque Ele é o dono da nossa salvação. E nenhum mal, nenhuma ameaça, nenhuma violência, nenhuma angústia, nenhum sonho não realizado vai te afastar do poder do Senhor. Nenhuma separação ou condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então o testemunho que veio aparecendo, enquanto o sono não vinha para mim, e é o testemunho que eu quero pregar para vocês, a partir também das minhas dores, a partir do Evangelho de Cristo Jesus, olhe para suas dores e com tranquilidade saiba que elas são recursos didáticos e pedagógicos nas mãos do bom mestre para te fazer um discípulo, servo de Cristo Jesus. E para te dar o caráter dele, mais do que isso, te preparar para uma vida de glória, em que esses atos milagrosos estarão diante dos nossos olhos, como a luz que enxergamos, porque ele vai nos iluminar pela eternidade toda. Fomos libertos do inferno. Os sinais do inferno hoje são vencidos pela mensagem de que o Senhor tem vitória sobre todos eles, e sobre o maior deles, que é a morte e a condenação eterna. Por isso, diante dos relatos dos milagres com que o João pregou para nós, estes foram escritos para que você tenha fé. Fé, segundo Hebreus, é a certeza das coisas que não se veem, mas que chegaram para nós relatadas pelos apóstolos. Então, deixe as suas dúvidas de lado, ou confronte as suas dúvidas quando elas aparecerem com a seguinte mensagem: chegou para mim o relato de que o meu Senhor venceu todos os males por mim. Não há o que temer. Não há uma dor maior do que o meu Senhor fez por mim. Não há uma frustração maior do que a frustração que o Senhor já venceu. Afasta de mim esse cálice, porque Ele não merecia aquela condenação. Nós merecíamos. Nada que nós enfrentemos nessa vida, queridos, vai ser maior do que aquilo que Jesus já nos livrou. Por isso, que a gente enfrente a vida com as suas dores, entendendo: o Senhor tem agido em meu favor. E Ele é tão bom, que Ele manifestou esses milagres para me dar segurança, para me dar fé, mas Ele manifesta esses milagres também hoje, para que através da fé eu viva livre, eu viva liberto, a única vida verdadeira que tem para ser vivida. Por isso, eu encerro essa conversa nossa hoje com 3 conselhos. 3 conselhos muito práticos com relação aos milagres. Se os milagres eles sempre são acompanhados por males a serem vencidos e pela resistência dos nossos corações,
E nós descobrimos que em Cristo Jesus não há mal que não tenha sido vencido. E que nós podemos, por isso, ter uma certeza racional de que Ele agiu em nosso favor, tendo fé. Porque tudo o que foi revelado na Bíblia agora é consumado pelo que o Senhor está fazendo por nós com esses milagres. O primeiro conselho que eu trago é: abra os seus ouvidos para conhecer os milagres que o Senhor realizou em seu favor. E com isso, receba um novo sentido para ser liberto dos males e da escravidão dessa terra e desse mundo de hoje. Abra os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos e creia. Abra os seus ouvidos e acredite. Como eu disse antes, não é sobre o Senhor fazer milagres mais estrondosos ou menos estrondosos. É sobre nós estarmos dispostos a ouvir e a observar o que o Senhor tem feito por nós. Abra os seus ouvidos. Se coloque diante dos relatos dos milagres e permita que o poder de Cristo Jesus humilhe os seus medos e as suas dores. E permita que o relato de Jesus e a vitória dele sobre o maior mal possível, que é a separação de Deus, tranquilize o seu coração no meio dessa Babilônia, desse mundo terrível, dessa terra que o tempo todo enche os nossos ouvidos de outras coisas. Temos dificuldades de crer nos milagres, temos dificuldades de ter uma fé forte, porque cotidianamente somos ensinados e ouvimos que tudo depende da força do nosso braço, da nossa capacidade, da nossa preparação, da nossa distinção, quando tudo isso é mentira. Ontem a gente teve um momento muito legal, quando a Viviane Enes esteve aqui dizendo que muitas mulheres têm sido pressionadas cotidianamente pelos padrões dessa cultura. E isso afasta elas de uma vida com Deus, de uma vida íntima e de uma vida comunitária de paz, de segurança, de saúde. E o mesmo é verdade com relação aos homens, com relação aos jovens, com relação aos adolescentes. A gente tem ouvido sempre que nós precisamos nos sustentar, nós precisamos nos preparar, que nós precisamos garantir o sustento, que nós precisamos dar conta de todas as coisas. Mais do que isso, no nosso tempo a gente precisa ser planejado, a gente precisa estar com o físico em dia, a gente precisa estar em tempo de Monjauro, né? Tem gente brincando que só não emagrece quem não quer, só não vai para a academia quem não quer, e as pressões elas só vão aumentando, e a imagem ela acaba sendo uma pressão todos os dias, cada vez maior, quando a mensagem do Evangelho dos Milagres é muito clara, é muito evidente. Os milagres eles vêm para trazer para nós a segurança de uma identidade completamente diferente. Os milagres eles vêm dizer para nós que todas essas pressões do nosso tempo foram vencidas. E de que nós não precisamos ser subjugados por elas, ok? Os milagres eles vêm dizer que todos os males foram vencidos, inclusive os nossos. E por isso eles não precisam nos determinar. E por isso eles não precisam nos degradar, eles não precisam tirar o nosso sono, eles não precisam roubar as nossas vidas. Ouvindo, nós somos exortados a voltar para o Senhor. De novo, citando o Êxodo, citando os livros do Pentateuco, em Deuteronômio vai aparecer aquela expressão: ouve, ó Israel. Provérbios vai dizer que essa voz da sabedoria chega gritando nas praças: escuta, escuta, escuta e observe, escute e obedeça. Então Jesus aparece como esse, que nos de uma vez por todas, vem gritar nas praças: escute e obedeça, escute. Eu venci os males que têm te oprimido. A pergunta então que surge desse primeiro conselho é: quais males têm te oprimido? São coisas inevitáveis? Tenha fé e esperança de que o Senhor pode vencer todas as coisas e vai vencê-las. E enquanto você estiver no meio delas, entenda que no meio delas o Senhor quer renovar a sua esperança. O Senhor quer renovar a sua segurança. O Senhor quer renovar a sua fé. Mas se são coisas, pressões, que demandam um reajuste, um retorno para aquilo que o Senhor realmente quer de nós, que a gente volte para o Senhor, que a gente observe os seus mandamentos e que a gente obedeça a sua lei, para que esses males evitáveis eles não nos destruam. Em segundo lugar, o segundo conselho, no meio dessas pressões é: abra os olhos para ver os milagres que Deus tem realizado diante de você
hoje para te libertar de sua escravidão e do mal do pecado, te dando um novo coração e um novo lugar. Se o primeiro é, abra os seus ouvidos para ouvir, abra os seus ouvidos para estar exposto à narrativa, à notícia de que o Senhor realizou e realiza milagres. No segundo momento é, abra os seus olhos e veja quanto o Senhor tem feito por nós. E veja quanto no meio de cidades caídas, a gente acha que o povo de Deus viveu dificuldades no meio do Egito, da Pérsia, da Babilônia, de Roma. Mas, gente, a gente está no Brasil. Se tem uma coisa que a gente não tem no Brasil é segurança de muitas coisas, mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem guardado a nossa casa. O Senhor tem guardado os frutos da aliança que aparecem no meio do seu povo, as nossas crianças. E a gente celebra todo domingo isso pela manhã, quando elas estão reunidas aqui na frente, a gente vê, o Senhor é fiel. Porque o Senhor tem nos preservado, porque o Senhor tem mantido a fé nos nossos corações, porque o Senhor tem preservado o seu povo, tratado o seu povo, liberto o seu povo. O Senhor tem dado libertação para cativos, o Senhor tem dado esperança e renovado esperança para doentes. O Senhor tem libertado oprimidos. O Senhor tem libertado almas amarguradas com o passado. O Senhor tem dado alegria para depressivos. Abra os seus olhos para ver o que o Senhor tem realizado. Como? Conviva com a igreja do Senhor. Conviva com irmãos necessitados. Exponha as suas necessidades. E você vai ver, como o apóstolo Paulo pregou, os dons do Senhor aparecendo na tratativa dessas necessidades. Na cura dessas necessidades. Porque o Senhor tem agido no meio do seu povo. Sempre. E nunca para. Ainda no meio das dificuldades, milagrosamente, o Senhor tem dado esperança para nós. Um dos maiores milagres que eu testemunhei na minha vida. Quando um grande amigo estava num leito de morte, sem esperança nenhuma e desenganado. Muitos de vocês o conhecem. E eu chego para ele e pergunto, eu não tive coragem de falar nada para ele. De tão mal de saúde que ele estava. A doença tinha definhado tudo o que ele tinha no seu corpo. Eu chego diante dele e pergunto, me escutem por favor, para que a gente abra os olhos para os milagres do Senhor. Eu não tive coragem de pregar. Eu chego para ele e pergunto, como é que está o coração, meu irmão? Aí ele, tranquilaço. Eu abro os olhos e vejo meu Senhor. Eu abro os olhos e o meu corpo está de volta. Eu abro os olhos e eu estou ressurreto. Que coração sem fé é esse, gente? Então eu me vi constrangido por aquele exemplo, ouvindo a pregação dele para mim. Eu fui para pregar. E ele pregou para mim. E eu vi diante dos meus olhos o milagre do Senhor. Naquela noite o Senhor o levou. E a gente recebeu alguns relatos de irmãos sonhando com ele. Vendo ele levantando, refeito, novo. A gente não crê em sonhos como revelação da palavra. Mas a gente crê na graça do Senhor que consola o seu povo. Nos milagres dele. Abra os seus olhos, irmão. Abra os seus olhos. No meio de uma geração caída e veja os milagres do Senhor. Pare de descer o feed do seu Instagram incessantemente. Pare de ver aquilo que o YouTube te mostra. E veja o que o Senhor tem feito. Tem gente no meio de bombardeios, nesse exato momento, recebendo a mensagem do Evangelho tão somente pelo Espírito Santo. O Senhor tem agido. O Senhor tem restaurado. O Senhor tem dado vida. O Senhor tem chacoalhado. Abra os seus olhos e se renove nos milagres de Cristo Jesus. Porque eles foram escritos e feitos para que você creia e tenha vida. Não seja devorado pela sua descrença. Não seja devorado pela sua fé. Trate o seu coração com aquilo que você ouve e vê. Escute e veja os milagres de Cristo Jesus. Escute e veja o que Ele tem realizado. E a nossa vida terá um novo sentido. Por fim, se no primeiro você abre o seu ouvido, no segundo você abre os seus olhos. Por fim, abra o seu coração para que você tenha vida. Abra o seu coração para que a sua motivação de vida seja a fé e o seu retorno para o relacionamento com o seu Criador e Salvador. Não as pressões dessa vida de escravidão. Você escutou, você viu os milagres que Deus fez, faz e fará. Agora, abra o seu coração
e renove o sentido da sua vida. Você não foi feito para ser destruído pela morte. Você não foi feito para ser destruído, desmembrado, atacado pelas pressões do mundo e do tentador que tenta te devorar. Você foi feito como filho amado de Deus para ter vida e vida em abundância e vida verdadeira. E Deus é tão maravilhoso que Ele sinaliza os seus milagres agora para que a gente tenha vida ainda hoje, sabia? Esse discurso de que a gente só vai ter vida na ressurreição é mentira, porque Ele quer te libertar agora e tem o seu coração liberto da sua falta de fé. E tem o seu coração liberto da sua dor. Eu chamo o pessoal do louvor para a gente encerrar. E tenha o coração aliviado dos seus pesos. O Senhor agiu e age. Abra os seus olhos. Abra os seus ouvidos. E se coloque diante daquele que é o seu único Criador e Salvador. E veio para te libertar. Amém? Amém? Como um aficionado por didática, enquanto os irmãos sobem, eu vou resumindo aquilo que a gente falou. O objetivo do Evangelho de João, é tão somente que os milagres nos levem a crer pela fé e a ter vida. Percebem? O objetivo do Evangelho de João é para que esses foram registrados, esses milagres, para que vocês tenham fé em Cristo Jesus como Salvador e tenham vida verdadeira. Então, queridos, obedeça aquilo que João colocou diante de nós. Escute sobre os milagres. Veja os milagres que o Senhor realizou e realiza. E abra o seu coração para que você não dependa das suas dores e pressões, porque elas foram vencidas pelos milagres. Amém?